Boa noite a todos. Mais uma noite de estudo aqui na casa de José o Carpinteiro. Eu sou Carla Rodrigues, trabalhadora do Cristo. A caminho, assim como vocês, de me tornar uma pessoa melhor. Por mais desafiador que seja a nossa jornada, estamos aqui, nessa casa de luz, nessa casa de oração, para que na noite de hoje possamos aprender um pouco mais do Evangelho, dos ensinamentos do Cristo. E na noite de hoje, nós vamos conversar sobre o dever, que está no capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, Instrução dos Espíritos, item 7. Eu achei muito oportuno, porque o tempo todo em nossa vida de relação, em nossa vida social, nós estamos sempre falando de dever. Mas, afinal de contas, o que significa a palavra dever? Então, antes de nós começarmos propriamente dito o estudo do Evangelho, eu achei interessante que eu pudesse trazer para vocês o significado de dever. E eu trouxe alguns significados para que possamos entender melhor ainda os ensinos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu trouxe a origem da palavra dever, eu trouxe o conceito moderno do que significa dever, dever e o seu significado usual, sinônimos da palavra dever, e o que significa dever na Bíblia, e logo na sequência falamos da visão espírita sobre o dever. Então, a origem do dever vem do latim debere, que significa ter que pagar, estar em dívida, ter uma obrigação. Então já fica a primeira provocação para a noite de hoje. Quando a gente ouve a palavra dever, o que vem na nossa mente? E aí nós vamos para o conceito moderno sobre dever. Todos esses conceitos eu tirei do Google. Conceito moderno representa um compromisso, responsabilidade ou ação obrigatória, seja impostas por leis ou pela própria consciência. O que é certo fazer, independente dos desejos pessoais. E aí vem a segunda provocação da noite de hoje. Quando a gente ouve a palavra dever, o que vem na nossa cabeça? Obrigação? Peso? Cansaço? Reflitamos. E aí, o significado normal da palavra dever, obrigação moral, legal ou social, representando ações necessárias ou esperadas por forças de lei, ética ou costume. E aí, mais uma vez, eu trago mais uma provocação e reflexão para a noite de hoje. Quando ouvimos a palavra dever, ele nos remete à libertação ou à dívida? E aí, quais são os sinônimos da palavra dever? Obrigação, responsabilidade, compromisso, encargo, tarefa, missão. Em particular, eu adorei essa palavra, missão, porque enquanto espíritos encarnados nessa terra, todos nós temos uma missão. Então, fica mais uma provocação também para a noite de hoje, para a nossa reflexão. Quando a gente ouve a palavra dever, vocês sentem-se libertos? E aí, na Bíblia, o que fala sobre dever? Obrigação moral e espiritual de obedecer à vontade de Deus. Nós estamos obedecendo à vontade de Deus? Amar ao próximo e cumprir as responsabilidades assumidas. Lembra que um dos significados fala sobre responsabilidade? Como
amar a Deus? Olha qual é uma das responsabilidades assumidas segundo a Bíblia, o Novo Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Envolve ações concretas, como sustentar a família, honrar pais, autoridades e perdoar. Tudo bem que hoje em dia é desafiador honrar as autoridades. Todavia, no entanto, é um dever que nós temos. E ponto final, não vamos continuar com esse assunto aqui. E aí, vem a visão espírita sobre o dever. Obrigação moral de agir com amor, paciência e caridade. E fazendo aqui um paralelo, a página da noite de hoje fala sobre caridade. Olha que interessante. É um dever nosso, enquanto espíritos encarnados nessa terra, a missão da caridade. Então, nós já podemos unir duas palavrinhas. Lembra que nós falamos que um dos significados do dever tem a ver com a missão? E aí, se nós unirmos esses dois significados, uma das nossas missões nessa terra, o que é? É a caridade. A caridade para conosco e a caridade para com o nosso próximo. E aí, continuando a visão espírita sobre dever, é uma conquista íntima, que começa na consciência. Lá atrás, eu falei sobre um dos significados também, que trouxe a questão da consciência. Então, voltando, é uma conquista íntima que começa na consciência e se expande com o progresso do espírito. Por quê? Porque todos estamos em evolução. O espírito, ele não retrograda. E assim, enobrecendo a nossa jornada evolutiva. Por quanto mais nós progredirmos, quanto mais nós evoluirmos, nós estamos enobrecendo a nossa jornada evolutiva para nos tornarmos espíritos melhores. Quem sabe ainda nessa terra. Do contrário, em muitas outras que temos aí. Então, para facilitar o nosso entendimento, eu trouxe alguns significados que vão nos auxiliar a entender a lição de hoje, do dever do capítulo 17, Sede Perfeitos. E aí, eu volto em uma das provocações que eu fiz para vocês, quando ouvimos a palavra dever, a partir desse momento que nós já entendemos esses vários significados, sinônimos, visão de acordo com a Bíblia, visão de acordo com a doutrina espírita. E se eu falar agora para vocês, o que é dever? O que vem na cabeça de vocês? Seria uma obrigação? Seria um peso? Seria um cansaço? E se eu disser para vocês que o dever que nós temos, não é para nos prender? Porque dever é compromisso. Dever é responsabilidade. Dever é missão. Dever é caridade. Dever é ter consciência. Dever é praticar o bem. Então, o dever, ele não nos prende, ele nos liberta. Então, precisamos virar essa chave, porque quando nós pensamos na palavra dever, ainda vem à mente aquela obrigação arraigada, que ainda nos mantém presos. Já pararam para pensar sobre isso? Porque eu, em especial, quando eu estava estudando, eu achei muito interessante. Porque quando nós temos um dever na nossa vida, é um compromisso, é uma responsabilidade, é um conjunto de ética e moral, mas não é para nos prender, é para nos libertar. Todavia, nós precisamos conhecer, porque através do conhecimento nós vamos nos libertar. E estamos aqui hoje para isso. E aí, contextualizando o tema de acordo com a doutrina espírita, o dever, ele não é só uma regra social. O dever, além de ser uma regra social,
ele é um compromisso conosco mesmo, com a nossa própria consciência. Parece complexo, parece complicado. Porém, ao longo aqui do nosso estudo, eu vou trazer algumas explicações de vida diária, e se agora está um pouquinho nublado do entendimento, ao final da noite de hoje, vamos todos sair daqui com esse entendimento que o dever, ele nada mais é do que a nossa obrigação moral. E mais do que isso, tendo consciência e mudança de mentalidade, nós vamos entender que o dever, com a consciência íntima, ele nos liberta do que muitos pensam que nos aprisionam. E aí, esse dever que eu falo de libertação, ele está muito conectado com a questão da consciência, o compromisso com a nossa consciência. Porque a partir do momento que nós nos conscientizamos que nós temos deveres a cumprir perante nós, perante a sociedade, porque nós falamos aqui sobre leis, lembram do início do significado? A partir do momento que nós cumprimos com as nossas tarefas, nós estamos nos libertando. Ao contrário de quando nós recalcitramos, de quando nós procrastinamos e deixamos de cumprir o dever. Por mais que seja um dever com o outro. Então eu vou trazer um exemplo prático, vou puxar um pouquinho para a minha sardinha, para a área da saúde e do bem-estar. Muitas pessoas procuram um estudo de pilates, uma academia, um fisioterapeuta, muitas das vezes querendo se recuperar de alguma doença. Por quê? Porque quando a doença começou, a pessoa não teve consciência de prevenir. E como é que nós podemos prevenir doenças do corpo físico? Um remédio maravilhoso, exercício físico. Então, enquanto seres conscientes, o que nós devemos fazer para cuidar do nosso corpo físico? Movimento. Movimento é vida, movimento é bem-estar. Então, é um dever conosco mesmo, é um dever com a nossa consciência. Conseguiram fazer esse link? Então, a partir do momento que nós nos libertamos, tendo esse conhecimento que é importante o exercício físico para a nossa melhor qualidade de vida, nós estamos nos libertando. Nos libertando, possivelmente, de não ter uma doença. E se tiver uma doença, está tudo bem. Você está fazendo o que é necessário para você melhorar o seu bem-estar. E aí, dever é aquilo que a nossa consciência faz como certo, mesmo que não esteja ninguém olhando. Você pode fazer o seu exercício dentro da sua própria casa. É assim que eu faço meu exercício, mesmo eu trabalhando com pilates. Eu faço meu exercício dentro da minha casa, na sala da minha casa, e não tem ninguém olhando, só a minha consciência. E quando eu não faço, quem é a única pessoa que pode me cobrar? A minha consciência. Se eu não faço, eu estou presa. E se eu faço, eu me liberto, porque é um bem para mim mesma. E aí, tranquilo, pessoal, até aqui? E aí, quando a gente fala também de dever, nós precisamos conhecer algumas situações que fazem parte do nosso dia a dia, que são situações reais. Que é fazer o certo, como eu mencionei, mesmo não tendo ninguém olhando. É ter paciência nos momentos mais desafiadores. É cumprir com a palavra que você deu perante os compromissos da sua vida de relação, da sua vida social, da sua vida com a sua família. É cuidar de alguém sem ter reconhecimento. E aí nós podemos pensar na questão também da caridade. Fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar reconhecimento. E ser honesto. Porque ser honesto é muito mais um ato de consciência conosco mesmo. Porque quando eu sou honesto,
com o meu parceiro, com o meu amigo, no meu ambiente de trabalho, eu estou sendo honesta comigo mesma, é uma questão também consciencial. E aí, o dever, ele não aparece somente nas grandes decisões. Assim como em várias questões da nossa vida, ele começa nas escolhas e nas pequenas escolhas que nós fazemos. Desde o momento que nós acordamos, desde o momento que nós vamos descansar. Aqui nós estamos praticando um ato de dever, porque nós escolhemos estar aqui na noite de hoje estudando mais o Evangelho de Cristo. E esse dever que nós escolhemos na noite de hoje, ele está nos libertando, porque só através do conhecimento é que nós vamos nos libertar. E aí, eu trago o Evangelho logo no seu primeiro parágrafo. Ele vem nos dizer o seguinte: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma. Conversamos sobre isso até o momento. Primeiro, consigo mesma, e em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida. Por que é a lei da vida? Pegando lá os significados, nós observamos que o dever está relacionado com várias situações na nossa vida de relação, desde a parte moral até a parte de leis, a parte social, a parte espiritual. Só que, infelizmente, nós não nos damos conta disso. Nós agimos tão no automático que nós não conseguimos entender o significado de algumas palavras tão simples que está aí no nosso dia a dia. E aí, o Evangelho também traz o seguinte: o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, porque nós sabemos que existe o certo, existem as escolhas, mas será que nós fazemos o certo? Será que nós escolhemos bem? Às vezes, nós nos sabotamos. Às vezes, nós negociamos com a nossa própria consciência para justificar o nosso erro. Eu não sei vocês que estão aqui na casa de José, eu acredito que isso não aconteça aqui. Eu ainda faço, eu ainda dou algumas desculpas, eu ainda dou algumas justificativas, eu ainda me saboto. E tá tudo bem, porque eu ainda estou num processo de evolução. Só não tá tudo bem eu ficar repetindo os mesmos erros. Aí não está tão tudo bem. E aí, o dever é justamente esse caminho de evolução, porque ele está gravado na nossa consciência, assim como as leis de Deus. E quando a gente começa a negociar com a nossa própria consciência, dando desculpas, dando justificativas, e começamos a nos sabotar, muitas das vezes a gente faz escolhas, mas não entra em ação. Lembra que na semana passada nós falamos sobre a parábola do semeador? Daquelas sementes que caíram no caminho e cada uma frutificou de uma forma? E é assim com a nossa consciência. Nós estamos deixando frutificar em nossas almas o dever dos ensinamentos do Cristo? Ou estamos ainda nos sabotando? Porque é desafiador para estar aqui na noite de hoje. É desafiador. Muitas pessoas vêm direto do trabalho, passaram um dia, talvez, com alguns aborrecimentos. Algumas pessoas têm familiares doentes em casa. Algumas pessoas têm os desafios com as suas famílias que não entendem sobre a doutrina espírita. Então, ainda é desafiador. É desafiador por uma questão de segurança pública. Mas, mesmo perante esses desafios, estamos aqui da noite de hoje, praticando o dever moral, que é o dever do aprendizado, da evolução, da jornada, de sermos caridosos conosco mesmo.
E aí, esse dever que é o caminho da evolução, ele nos educa. Ele educa o nosso espírito e nos faz crescer. Não é punição. A punição é quando nós nos sabotamos. A punição é quando ainda estamos presos sem entender que temos obrigações morais e éticas de honrar os nossos compromissos, de honrar Deus, de honrar o que nós estamos nos comprometendo nessa vida aqui, ainda nessa terra. E aí, o Evangelho, ele vem nos trazer que o dever principia para cada um de nós exatamente no ponto em que ameaça a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Profundo isso, né, gente? E aí, eu faço algumas pontes com a nossa área, a vida em si, né? A vida de relação. E aí eu posso trazer um paralelo, alguns exemplos aqui com relação à família. Na família, quando você tem um familiar doente, está cansada, mas precisa cuidar desse familiar. Quando você precisa ouvir com paciência o seu filho, ou o seu companheiro, ou a sua mãe, ou o seu pai. Lembra que um dos significados do Novo Testamento é honrar a Deus e honrar pai e mãe? Mesmo quando tudo está desafiador, você evita de responder com grosseria a seu companheiro ou a sua companheira dentro de casa. E mais do que isso, cumprir as responsabilidades sem esperar reconhecimento. E aí, o nosso maior dever, ele não está na rua. Ele está dentro de casa. São os nossos maiores desafios dessa jornada evolutiva. E no trabalho, trazendo alguns exemplos práticos. Ser honesto, realizando o seu labor da melhor maneira possível, mesmo que não esteja ninguém olhando. Cumprir com os seus horários e compromissos, porque dever também é isso. Honrar compromisso, honrar o trabalho. Não entrar em fofoca ou intriga por conta do coleguinha que não trabalha tão bem quanto você, por conta do coleguinha que ainda chega atrasado, por conta do coleguinha que ainda não executa suas tarefas da maneira que deveria executar. E aí, o que eu achei assim, o manjar dos deuses é o dever conosco mesmo. Trazendo alguns exemplos práticos. Cuidar da nossa saúde. Da saúde física, cuidar do corpo físico, que é o templo do espírito. Cuidar da saúde mental, psíquica, é importante. E na semana passada também eu falei sobre isso. Quem estava aqui fica um pouco mais tranquilo de entender. E cuidar também da nossa saúde espiritual. Então nós temos uma tríade: cuidar do corpo, da mente e do espírito. É um dever conosco mesmo. Será que nós estamos fazendo isso? Porque não adianta ter um corpo bonitinho, saradinho, mas se a mente estiver toda tretada, não vai funcionar. Da mesma forma, não adianta ter o corpo todo tretado e a mente está a 100 por hora. Não vai funcionar. Não está tendo um equilíbrio aí. E aí, quando falamos da parte espiritual, fechamos essa tríade. Então, o ideal, o melhor dos mundos, é cuidar do corpo, da mente e do espírito. Para que possamos ter um equilíbrio e cumprirmos com o nosso dever conosco mesmo. E aí, respeitar os nossos limites, obviamente, não nos abandonarmos emocionalmente e fazermos escolhas mais conscientes através do nosso livre-arbítrio. E existe um dever que ele é tão simples e eu considero
o mais importante de todos. Sabe qual é, pessoal? Acabamos de conversar sobre ele. É o dever conosco mesmo. Porque se nós falharmos nesse dever conosco mesmo, o restante não anda. Porque se nós não cuidarmos da saúde física, se nós não cuidarmos da saúde mental e nós não cuidarmos da saúde espiritual, como é que nós vamos conseguir cuidar do outro? Não rola. Alguma coisa vai pegar no meio dessa jornada. Então, comecemos por nós, com esse dever conosco mesmo. E aí, durante o estudo, eu fui buscar no Livro dos Espíritos lei de justiça, amor e caridade, lei de sociedade, lei de liberdade, lei de trabalho, que vem falar sobre o dever. Eu só vou citar algumas perguntas e respostas. Então, na lei de justiça, amor e caridade, parte 3ª, pergunta 642, Kardec pergunta para os espíritos: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Resposta: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, fazendo uma conexão com o estudo da noite de hoje, Carla, mas o que tem a ver isso? Não fazer o mal, fazer o bem? Tem tudo a ver. Porque o dever nos assegura o quê? Agir, ação, livre-arbítrio, escolhas. Então, que possamos escolher fazer o bem, enquanto você pode. E aí, na 643, Kardec pergunta: haverá quem, pela sua posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem? Não há quem não possa fazer o bem. E os espíritos continuam respondendo. E qual a conexão com o dever? Cumprir o dever só vale quando existe intenção verdadeira. Lembra que nós falamos que não adianta cumprir o seu dever querendo ter reconhecimento? Pois é, se não tiver ação verdadeira, tudo bem, você está praticando uma caridade. Legal, mas poderia ser melhor se você deixasse o orgulho e a vaidade de lado. E aí, eu vou trazer também para vocês a lei de sociedade, que é a lei de trabalho, questão 674 e 675. Lembra que nós falamos do nosso compromisso, das nossas tarefas, do nosso labor na vida de relação com o nosso trabalho? Então, capítulo 3 da lei do trabalho, necessidade do trabalho, pergunta 674. Kardec pergunta para os espíritos: a necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. 675. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Os espíritos respondem: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Agir no bem é trabalho. E o que isso tem a ver, Carla, com o dever? Qual é a conexão que nós podemos fazer? Cumprir o dever. Ser digno na sua atividade laborativa. E nós falamos sobre isso ao longo da nossa conversa. Pela responsabilidade do que você tem que fazer ali no seu dia a dia, perante o seu superior, perante as autoridades, mesmo que você não concorde. E aí, os exemplos da vida real foram aqueles que eu dei. E para concluir aqui, trazendo mais uma pergunta do Livro dos Espíritos, que eu achei ela fantástica, que fala sobre livre-arbítrio. É a 872. Ela é muito longa. Eu separei apenas um trechinho que tem muito a ver com o estudo da noite de hoje. Então, 872, a questão do livre-arbítrio se pode resumir assim. E o texto que eu grafei, porque a resposta ela tem praticamente 3 páginas, né?
E aí, o que fala aqui o Livro dos Espíritos sobre isso? Livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele, quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós voluntariamente nos submetemos. Cabe à educação combater essas más tendências. Falou-á ultimamente, quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. O dever fala sobre moral, sobre ética. Está lá no significado. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. E aí, a responsabilidade, ela está ligada ao quê? Ao nosso livre-arbítrio, à escolha do bem ou do mal, se nós vamos recalcitrar, procrastinar ou continuar nos sabotando. A escolha é nossa. E aí, o que isso tem a ver com dever? Quanto mais consciência nós temos de fazer boas escolhas, eu tenho uma boa notícia. Maior é o nosso dever. Olha que legal! Pô, mas por que maior é o nosso dever? Porque a responsabilidade de praticar o bem e o mal, ela é a escolha nossa. Porque nós temos o quê? Livre-arbítrio. Então, a partir do momento que você tem mais consciência, porque você conhece os ensinos de Jesus, porque você conhece a doutrina espírita, a sua responsabilidade aumenta. E o dever não está ligado com a responsabilidade? Então, se a responsabilidade aumenta, o seu dever também aumenta. Conseguiram conectar? Vamos novamente? Porque até então, eu confesso para vocês, agora está me chamando mais atenção isso do que na hora que eu escrevi e na hora que eu estudei. Então, vamos juntos entender melhor? Porque eu acho que vai fazer toda a diferença na noite de hoje. A responsabilidade, que são as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio para praticar o bem ou o mal. Concorda que é a escolha nossa? Estamos aqui na noite de hoje, estamos estudando a doutrina dos espíritos, estamos estudando o Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós estamos o quê? Ampliando, abrindo a nossa consciência. Tranquilo até agora? Com isso, nós estamos assumindo uma responsabilidade, porque nós estamos aprendendo, nós estamos conhecendo. E aí, a nossa responsabilidade aumenta, porque o nível de consciência vai aumentar também. Então, o dever perante nós mesmos também vai aumentar. E perante a sociedade, idem. Ficou mais claro agora? E aí, quando fala de lei da sociedade, que eu também peguei no Livro dos Espíritos, mas eu vou ler resumidamente aqui, que é a questão 766 e 768, vem falar da necessidade da vida em sociedade. Ou seja, como é que conecta isso com o dever? O dever de sabermos conviver em sociedade. Porque nós não somos seres isolados. Nós precisamos uns dos outros. E aí, nessa relação com o outro, tem os códigos de ética, de moral, de responsabilidade, mesmo que a gente não concorde. Temos regras a cumprir, temos leis a cumprir, mesmo que a gente tenha que honrar os nossos governantes, nós temos leis a cumprir. Mesmo que elas estejam meio avessas, mas ainda precisamos cumprir algumas leis. E aí, o Evangelho ele continua. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações.
Porque nós, ainda aqui nessa carne, vamos ser tentados o tempo todo. E comigo hoje não foi diferente. Eu até citei sobre isso lá com meus alunos na última aula de hoje. Porque é incrível, pessoal. Todas as vezes que eu venho servir, sou eu que estou aprendendo mais. Mas sempre acontece algo trabalhoso e desafiador para me tirar do prumo. E confesso para vocês, sem problema algum, hoje de manhã quase que eu saio do meu prumo. Porque pouquíssimos alunos, eles não efetivaram o pagamento da mensalidade de abril. Então, quem paga em abril, eu vou receber em maio. 3 pessoas ficaram ausentes, faltaram, não me avisaram, e quando eu fui verificar se eles tinham feito o pagamento da mensalidade, isso dificilmente acontece, eles não tinham pago. E aí eu falei, caramba, os meus compromissos financeiros de maio era um valor que para mim faria uma diferença, e aquilo ali me tirou do prumo. Porque eu falei, caramba, como é que vai ser? Sabe, maio para mim é um mês desafiador financeiramente falando, tenho meus compromissos, e aí, que falta de respeito, que falta de consideração, porque E aí, lá na aula, conversando com os alunos da aula das 9 horas, eu cheguei até chorar, porque eu sou assim, sou transparente mesmo, e caramba, Carla e tal, eu falei, gente, aí me veio, gente, hoje eu vou fazer uma palestra na Casa Espírita. Aí o meu aluno, sobre o quê? Eu falei, sobre o dever. Aí eu falei, caraca. Aí olha como é que são as coisas. Os outros não tiveram o compromisso, a responsabilidade, o dever de fazer o pagamento da mensalidade. Aí eu falei, gente, isso tem tudo a ver com o que eu vou falar. E aí, como é que eu recebi isso? Aí eu volto lá para a parábola do semeador. Isso foi semeado no meu coração. O solo aqui estava bem árido, sabe? Estava bem assim, pedregoso. Confesso, senti raiva, fiquei chateada, fiquei triste. Fiquei mesmo. E tá tudo bem porque eu fiquei assim. Só não estaria tudo bem se eu deixasse isso me desequilibrar ao longo do dia. Então eu confesso, até mais ou menos meio-dia e meio, 1 hora, eu até falei sobre isso. Mas depois eu cheguei em casa, almocei, dei uma descansada. Aí levantei, já tinha preparado aqui essa programação ontem, só faltava imprimir. Hoje eu ia estudar mais um pouco. Aí eu parei, sempre que eu começo a estudar eu faço uma prece. Eu falei, caramba, gente, o que aconteceu hoje me ensina. Cara, é uma droga. É chato, ninguém gosta de se aborrecer. Eu fiquei altamente irritada, e fiquei mesmo. E de vez em quando eu ainda fico. E tá tudo bem por isso. O que não tá tudo bem é se eu levasse isso ao longo de todo o meu dia. Falar que eu ainda não tô incomodada? Tô sim. Tô sim que tá faltando 2 pessoas para pagarem. Eu tô. Mas assim, com o que aconteceu, eu já vou modificar algumas regras. Olha que legal, e nós falamos sobre regra aqui no significado, né? Eu vou modificar algumas condutas. Já comecei a colocar lá a regrinha no grupo. Então, por mais que tenha sido chato, desafiador, desagradável, irritante, eu aprendi alguma coisa. Não queria que tivesse sido dessa maneira. Mas aí, eu lembro do meu pai e da minha mãe. E quem conhece meu pai e minha mãe, sabe. Eram pessoas até me arrepio, altamente. Meu pai, então, ele chegava a ser às vezes insuportável de tanta organização, um cara íntegro, ó, eu tô falando, eu tô me arrepiando, tá vindo lá de baixo. Um cara íntegro, um cara honesto, cumpridor do seu dever. E aí me mostra que mesmo eu ainda sendo imperfeita, eu honro meu pai. Eu honro a minha mãe, porque eu sou cumpridora dos meus deveres. E quando eu não posso cumprir com meus deveres, eu vou lá e dou uma satisfação. Sabe por quê? O que a gente quer
é ser tratada com respeito, é ser tratada com consideração. Porque aí a gente vai voltar lá no que eu falei no início do estudo, sobre a questão do significado da palavra dever. Obrigação moral, legal ou social. Então, quando a gente deixa de pagar uma conta, a gente está descumprindo a nossa obrigação ética, moral e social. Mesmo se você está devendo um artesanato para o seu irmãozinho. Mesmo se você está devendo uma bala na esquina. Gente, eu não consigo ficar devendo ninguém. Eu estou com 5 parcelas do cartão de crédito devido... Ainda pagaram, eu não estou devendo, não está atrasado, nada disso. Ainda vai vencer. Junho, julho, agosto, setembro. Eu já estou preocupada. Porque eu quero honrar com a minha obrigação, sabe? Porque meu pai me ensinou isso. E a gente vem falar de dever aqui, quando eu fui estudar. Caraca, obrigação moral, legal, social. Eu não sabia, tá? Ações necessárias por força de lei, ética e costume. Vocês sabiam que dever é costume? Não, eu também não sabia. Obrigação, sinônimos, a gente falou sobre isso. É muito legal porque eu estou ouvindo. Obrigação, responsabilidade, compromisso, encargo, tarefa e missão. Vocês sabem qual é a missão de vida de vocês? Numa formação em programação neurolinguística, o professor, esqueci o nome bonitinho que se dá agora, e o nome bonitinho é o que menos importa. Ele veio nos perguntar qual era o nosso propósito e missão de vida. Vocês já pararam para pensar qual é a missão e o propósito de vida de vocês? E eu sempre falo isso aqui. Todas as oportunidades que eu estou aqui servindo e aprendendo, eu falo sobre isso. A minha missão de vida é transformar vidas através do movimento, porque eu sou fisioterapeuta. Então, minha missão de vida é essa. Trazer bem-estar e qualidade de vida para os seres que aqui nessa terra estão. Ainda hei de trabalhar com a população ribeirinha do Amazonas. Esse é meu propósito. Eu ainda não conseguia. Mas não desisti ainda. E não pretendo desistir porque é meu propósito. Como eu vou atingir esse meu propósito, eu ainda não sei. Quem puder me ajudar, já que é missão e é o meu dever, e eu sinto isso no meu coração. E então, assim, cada um de nós temos um dever e um propósito. E não precisa ser nada grandioso, não, tá, gente? Esse propósito, essa missão de vida, esse dever que está incutido na nossa consciência, pode ser aquilo que o seu coração vibra mais alto. Pode ser vender picolé na esquina. Vocês estão me entendendo? A sua missão de vida pode ser cuidar do seu ente querido que está em casa. A sua missão de vida pode ser uma mãezinha que tem um filho atípico. A sua missão de vida... Engraçado, né? Eu estou falando e estou me arrepiando. A sua missão de vida pode ser trabalhar com a população de rua, que tem um nome agora mais atual, que eu acho que eu também não lembro, isso também não faz diferença. Então, é também um dever. Dever é missão. Gente, eu não sabia disso. Olha que bacana. E aí, eu sempre acho que eu vou ter pouco o que compartilhar, e quando eu olho para o relógio... E aí, para que possamos amarrar o tema, né, e chegarmos aí à finalização do nosso estudo, o dever, ele não está distante da gente, pelo contrário, ele está aqui, ó, no dia a dia, o tempo todo. E ele não é bonito só no livro, precisamos agir, entrar em ação. E como é que eu vou escolher agir? E aí, cada um colhe o que planta, né? As nossas escolhas que vão nos nortear. E não é difícil, porque eu acredito que o meu objetivo da noite de hoje, estudando igual a vocês, eu só tive a responsabilidade de estar aqui na frente, é que possamos, não só vocês, mas eu estou usando o tempo todo o nós, né? Para dizer que nós possamos sair daqui hoje mais consciente do nosso dever ou dos nossos deveres enquanto
Espíritos, porque nós somos espíritos. Encarnados, mas somos espíritos. E aí, que nós possamos ser mais conscientes de entender tudo isso que engloba o dever. O dever não está no outro, o dever está nas escolhas que eu faço diariamente, no nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio nada mais cada um colhe o que planta, e o dever da ética, da moral, dos bons costumes. E Jesus, o nosso mestre, há 2000 anos atrás, ele já falava do dever. O dever para com o Pai. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Gente, isso é fantástico. Porque toda essa frase resume o que nós estudamos na noite de hoje. E olha que legal. Só agora que eu estou entendendo isso. Porque quando eu estava estudando, eu falei, aí agora eu estou entendendo. E realmente, tudo que nós falamos na noite de hoje sobre dever, sobre sinônimos, sobre a origem da palavra, sobre o que o Novo Testamento traz, essa frase resume tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas, nosso dever, moral, espiritual, e ao próximo como a si mesmo. Você precisa se amar, se cuidar, ter o dever consigo mesmo, para que você faça com o outro. Se você estiver todo tratado, se você não cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, como é que tu vai cuidar do outro? Não existe possibilidade. E aí, essa disciplina é que nos vai fazer melhorar a cada dia nessa jornada evolutiva que nós temos, praticando o quê? O amor. O amor conosco mesmo, o amor a Deus, o amor ao próximo. E por trás de tudo isso, vem aí os princípios éticos e morais que o Evangelho também fala. Do trabalho moral, e eu trouxe alguns exemplos muito práticos que eu achei bem legal, trazendo assim algumas profissões. O lixeiro, ele limpa o lixo da sociedade. Mas será que esse profissional, ele está fazendo a sua purificação mental? O professor, ele ensina o que compõe no nosso currículo. Mas será que ele está ensinando a ele mesmo ser melhor? Ficou meio redundante, mas é por aí mesmo. Os médicos, os fisioterapeutas, eles auxiliam no processo de reabilitação, de cura. Por que não de cura? Somos ferramentas do Pai. Nossa, caramba, olha, gente, que responsabilidade. Mas somos ferramentas do Pai. E ele nos falou lá 2000 anos atrás. A gente só não cura porque a gente não tem fé. Caramba, profundo isso. Carla, você pode curar o seu cliente, seu aluno, seu paciente. Enfim, né? Os médicos, os profissionais da saúde, eles atuam aí na reabilitação e na cura. Mas será que eles estão curando a si mesmos? Desafiador, tá, gente? Vou falar por mim. Os arquitetos montam planos magníficos, mas será que eles estão elaborando a estrutura das suas próprias almas? Não sei, né? E aí, eu trouxe um poema. Eu falei, caramba, eu quero encerrar o nosso estudo de uma forma, assim, que nos faça refletir exatamente sobre tudo isso que foi falado na noite de hoje. Aí eu joguei no Google, quero um poema sobre caridade, sobre dever. Foi assim, aleatório, tá, gente? E aí, olha que maneiro. O nome do poema, Caridade do Dever. Autor espiritual, André Luiz. Chico Xavier, o médico. Vamos lá. A caridade do dever não se resume apenas em grandes atos de luz ou gestos de renúncia. Aos olhos do mundo, é a paciência na rotina, o silêncio na calúnia,
a compreensão no erro alheio, a gentileza no trato, o trabalho no anonimato. É cumprir a própria tarefa sem alarde e sem desculpas. É servir sem esperar recompensa. É amar servindo com a caridade do dever. A caridade de fazer o que deve ser feito com amor no coração. É o cumprimento da lei que nos eleva à perfeição. Então, que possamos praticar o dever, principalmente o dever do amor. Gratidão, que possamos sair na noite de hoje responsáveis pelo dever que está em nossas almas e em nossos corações.